Olá, bom dia! São 6 horas e 7 minutos. O programa A Notícia de Frente começa agora nesta segunda-feira. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à edição de hoje. Na saúde, vamos falar do incêndio no Hospital São Benedito. Pacientes são transferidos. Na mobilidade urbana, vamos falar sobre a celebração ainda do prefeito da capital quanto ao travamento do BRT e faz suspense sobre o VLT. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Então, bom dia, professor Haroldo. Seja muito bem-vindo. O senhor que estava ausente na quinta, na sexta-feira, os telespectadores sentiram a sua falta. Pois é, eu tive que dar um pulinho ali em Campo Grande, rapidinho, né? Mas já estou de volta. É sempre um prazer. Vocês não aprontaram muito aqui, não, né? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Que graça tem, né, professor? Né, Daniel? Claro. Fizemos muitas artes aqui nessa bancada, né, Daniel? Pois é. Mas está tudo bem. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia ao Daniel Petergil. Bom dia, Coité, a Verônica, ao Celso, a turma lá de cima, toda a nossa equipe e a você que nos acompanha bem cedinho no programa Notícia de Frente. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Bom dia para você, Daniel Petergil, nesta segunda-feira, com muitas movimentações neste final de semana no cenário político e aqui também local, viu? Com certeza trabalhou até tarde ontem, trazendo a cobertura aí no jornal A Gazeta, que vamos trazer daqui a pouquinho sobre esse incêndio no Hospital São Benedito. Verdade, Luciana, bom dia a você, bom dia professor Haroldo, bom dia, bem-vindo de volta. Bom dia a você de todo o estado que nos assiste bem cedinho. Essa semana que promete ser gelada aqui em Mato Grosso, né? Já está mudando o clima, né? Hoje já não apareceu o sol direito aqui em Cuiabá e a promessa de fazer bastante frio, né? De terça para frente. Mas no cenário político e também em outras áreas está muito quente. Inclusive, como você bem destacou, houve um incêndio ontem no Hospital São Benedito aqui em Cuiabá. É isso aí, vamos abordar todos esses temas, viu? E também o friozinho, porque olha só, nos dois casos, professor, pegou lá em Campo Grande. Peguei frio de lá para cá. Frio, sul e sudeste, forte. Campo Grande mais também esfriou em Campo Grande no caso. Chegamos. Centro-Oeste aqui, hoje tem uma garoa, né? Primeiro chegou lá no Mato Grosso do Sul e agora está vindo para cá. Ontem choveu muito forte em Campo Grande, né? Temporal mesmo. E nós saímos de lá. Eu saí com a Sabrina às 4h30 da manhã, né? E já estava bastante frio. E aí, com os parentes dela comentando hoje, falou: olha, já esfriou mais ainda. Então, esse frio deve estar chegando aqui, subindo, né? Região de Ponta Porã ali, Nós pegamos neblina na estrada, pegamos chuva na estrada, né? Mas veio tranquilo. Que bom, graças a Deus. Bom, nesse momento, então, vou pedir para o Daniel Petergil, por favor, trazer as informações para a gente, Daniel, do jornal A Gazeta, que circula em todo o estado de Mato Grosso. Vamos lá, Wilson Coité, ali uma ampla cobertura sobre o fogo ontem, o incêndio no Hospital São Benedito. Pânico e correria na noite de domingo, fogo em hospital leva à remoção de 80 pacientes e 2 são reanimados na rua, veja o drama, né? Os 80 pacientes internados no Hospital Municipal São Benedito em Cuiabá, equipes médicas, funcionários e familiares viveram horas de terror na noite deste domingo, após princípio de incêndio no quarto 25 da enfermaria, no segundo andar, por volta das 19 horas. Você vê aqui nas fotos feitas pelo repórter Otimar de Oliveira, que os pacientes foram para o meio da rua mesmo, né? Uma remoção rápida ali. Parecia um campo de guerra, né? Exatamente, por parte dos funcionários. Foi uma grande correria, um susto muito grande, ali na região central, no bairro Quilombo, né? Aqui em Cuiabá. E como bem destacou a cobertura do jornal A Gazeta, dois pacientes tiveram que ser reanimados. Ali um incêndio, isso é uma reprodução do vídeo, né, que rapidamente viralizou nos grupos, foi feito por um dos funcionários, foi isso que despertou, inclusive, a atenção dos bombeiros e de toda a equipe que foi lá. Foram mais de 8 veículos, né, do Corpo de Bombeiros mobilizados para atender essa ocorrência. Foram 65 pessoas removidas. 65 removidas. Aqui está dizendo 80 pacientes. Não existiam 80 pacientes, só que dos 80, 65 foram removidos. A gente vai trazer os números daqui a pouquinho. Isso aqui a gente vai. Exatamente. Só destacar aqui a questão do Senado, pré-candidatura ao Senado. Resistência cresce com risco de fortalecimento para 2024. Isso aqui é a foto da médica Natasha Zdersarenko. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas a candidatura dela começa a incomodar, né, alguns grupos políticos aqui de Cuiabá, aqui de Mato Grosso. Embaixo um pouquinho mais o esporte, Coité. Juiz erra e Cuiabá perde no Morumbi.
foi o jogo contra o meu São Paulo, mas eu tenho que reconhecer que realmente o Cuiabá foi prejudicado pela arbitragem ontem com um pênalti inexistente. Aqui ao lado também, o misto, última rodada será decisiva. O misto que venceu no sábado o Campo Novo por 3-0, está numa situação muito tranquila na segunda divisão do Campeonato Mato Grossense. São esses os principais destaques. Obrigada, Daniel, pelos destaques. Bom, e vamos dar sequência, então, falando mais sobre esse incêndio que atingiu o Hospital São Benedito aqui em Cuiabá. Todas as equipes de jornalismo aqui do Grupo Gazeta deram ampla cobertura a esse incêndio, infelizmente, no final da tarde de ontem, por volta de umas 7 horas, trazendo pânico e terror. Vamos exibir as imagens agora que nós temos aqui em relação a esse grave incêndio no Hospital São Benedito. O fogo causou pânico, né? Colocou pacientes, acompanhantes e funcionários do Hospital Municipal, que começou esse incêndio, gente, com um problema no ar-condicionado, viu? Instalado em um leito de enfermaria do 2º andar. A confirmação de que esse incêndio começou através do ar-condicionado teve confirmação, inclusive, do diretor da empresa cuiabana de saúde pública, Paulo Ross. Na porta da unidade ainda ele falou à imprensa, comunicou que esse poderia ter sido o problema. A perícia já foi, inclusive, acionada, fazendo esse trabalho de investigação no hospital. Olha só, não há informações se o fogo chegou a consumir toda a enfermaria, mas a fumaça tomou conta de pelo menos 3 andares do hospital, que foi rapidamente esvaziado com a ajuda dos profissionais de saúde e da segurança pública também. No local, havia diversos caminhões dos bombeiros, policiais e também inúmeras equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e também do próprio Hospital Municipal. Segundo o Ross, agora uma força-tarefa vai encaminhar os pacientes para outras unidades, ou seja, já aconteceu essa força-tarefa no hospital. No momento do incêndio, 80 pacientes estavam hospitalizados, deste total 65 haviam sido transferidos, pelo menos até umas 11 horas da noite. Pode ser que alguma remoção aconteceu ainda na madrugada, porque o problema também inclui a fumaça, mesmo que as chamas atingiram apenas o 2º andar, mas o grande problema à saúde de todos, dos funcionários e dos pacientes, é a fumaça. Nós estamos vendo nesse momento o atendimento sendo prestado na rua, inclusive 2 pacientes foram reanimados nessa parte externa do hospital, principalmente aqueles pacientes com maior risco, aqueles que estavam hospitalizados em um leito de UTI. Nós temos aqui uma declaração do Corpo de Bombeiros. Vamos ouvir então o que disse? Ele se concentrou em apenas um apartamento no 2º andar e foi rapidamente extinto o incêndio. A fumaça, no entanto, acabou tomando conta de todo o pavimento. Em virtude disso, os pacientes da UTI, houve a necessidade da retirada de todos eles, de acordo com a orientação dos médicos da direção do hospital. E todo o hospital, nesse momento, está seguro. O incêndio não mais existe, já foi debelado, mas a fumaça está sendo retirada através de ventilação forçada pelas equipes do Corpo de Bombeiro. Parabenizar todo o trabalho, toda a ação realizada por todas as equipes de resgate, né? Do SAMU, do Corpo de Bombeiros, todos aqueles profissionais que estiveram envolvidos nesse momento crítico, quase trágico. Eu disse quase trágico porque, graças a Deus, professor, diferente do que foi circulado aí, olha, um verdadeiro compartilhamento de notícias falsas. Professor, o senhor acredita que informações chegavam, Daniel, dando conta que 11 pessoas haviam morrido? Já imaginou o desespero dos familiares, dos pacientes hospitalizados? Você vê a falta de responsabilidade de pessoas que deveriam dar a informação correta e não os dão, não? Simplesmente agem assim de forma inconsequente, barrigada atrás de barrigada, completamente desnecessárias, né? E causando, claro, óbvio, um pânico gigantesco. Imagina você que tem parente lá no hospital, você receber a informação que já tem 7 óbitos, tem 8 óbitos. Pelo amor de Deus, é um desesperador o negócio, né? Isso, né? Agora, uma coisa é certa em cima do fato, né? Fogo em ar-condicionado só pode ser
curto-circuito, não existe outra possibilidade, né? Então, curto-circuito. Outra informação que também chegou, a meu ver, como desinformação, é o fato do hospital não ter rampa, né? Eu acho muito difícil, eu já estive nesse hospital, né? Eu não me lembro se tem ou se não tem rampa, mas é muito difícil você projetar um hospital sem rampa, de uma imbecilidade muito grande, pelo amor de Deus, né? Então, eu não quero acreditar nessa possibilidade, né? Agora, fica aí pelo menos uma reflexão, né? Será que realmente o hospital tinha todas as condições de prevenção de incêndio, né? Todas as condições para que realmente pudesse atender da melhor forma possível em casos como esse, né? O Corpo de Bombeiro foi rápido, agiu de forma rápida, né? Mas nós tivemos uma remoção de 65 pessoas ali, da UTI, gente, né? Ali do hospital, naquela região ali, na área do hospital que pegou fogo. Realmente é um problema grave, gravíssimo, né? Pelas imagens você vê o desespero das pessoas aí. Mas o que me chamou realmente muito a atenção foi o comportamento irresponsável, quero deixar bem claro aqui, por boa parte de pessoas que não tinham o menor compromisso com a informação clara, verdadeira, e acabaram disseminando fake news por todo lado. Olha, se nós temos aqui covardia de um lado, viu, Daniel, em relação ao número de fake news, né, as informações falsas que foram veiculadas, de outro lado, nós temos muitos heróis. Porque um incêndio em um hospital, no segundo andar, onde tem enfermaria, onde tem leitos de UTI, as equipes do Corpo de Bombeiros, da polícia e também dos próprios servidores desta unidade foram cruciais para poder salvar a vida de todos esses pacientes. Nenhuma vida se perdeu diante deste grave incêndio no hospital. E aí o professor até levantou aqui uma questão, porque fake news, pode ser fake news, de que o hospital não tenha rampa. Eu acredito que não seja verdade, espero que não seja verdade, e talvez não seja porque o próprio Corpo de Bombeiros fez uma manifestação, agimos prontamente. A evacuação foi um sucesso nessa operação, Daniel. Então, eu duvido, viu, professor? Também não estou dizendo que tem ou que não tem, mas o Corpo de Bombeiros disse o seguinte: foi um sucesso a operação, conseguimos retirar todos os pacientes no momento hábil, sem que perdessem a vida, sem que houvesse maiores danos diante das chamas, Daniel. Nas próprias imagens fica claro que se não houvesse rampa, eles não conseguiriam descer com as macas, com as pessoas rapidamente, né? Então foi feito um processo de evacuação muito ligeiro, muito rápido, e realmente reforçar os parabéns aí ao Corpo de Bombeiros e também aos servidores do hospital, que aí fica bem claro que eles todos atuaram de forma muito rápida, né? Ajudaram também na remoção e no atendimento dessas pessoas. Todos foram deslocados, retirados, removidos aí com segurança, né? E a questão foi justamente essa, né? A fumaça começou a se espalhar pelo pavimento. Isso aí, para quem está na UTI, né? Realmente a fumaça pode ser tóxica e piorar a situação médica dessas pessoas. Então, por questão de prudência, realmente, os médicos fizeram essa recomendação, os bombeiros atenderam, né, de forma muito ligeira, muito rápida. Também quero só reforçar aí minha indignação com essa questão da fake news. Hoje, atualmente, todos nós somos produtores de notícia, né? Sim. Todas as pessoas são. Todos estão com um smartphone na mão, né? Podem filmar, podem fazer fotos e compartilhar, mas a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande sobre isso, né? Eu acho que você viu, Daniel, inclusive, quando alguém perguntar para você assim, Luciana, você me dê um exemplo de maldade, né? Para mim, maldade é exatamente isso. Você compartilhar informações para ter prazer do sofrimento alheio. É prazer no sofrimento alheio, Luciana. O sujeito compartilha e fala assim, olha, só para ver exatamente o estrago que ele pode causar por conta de uma desinformação. Sabe? Entendeu? Isso é uma coisa Aonde absurda. Pode alcançar a desinformação? As pode pessoas chegar. mais sensíveis, Sim. Daniel, você já fica fragilizado Sim. somente pelo fato de ter um familiar hospitalizado. Sim. Isso já fica, já é um alerta, né, para a família. Já imaginou receber uma informação? Uma mensagem Olha, daquela? onde o seu marido, o seu filho, o seu irmão, sua mãe
está hospitalizada. Aconteceu um incêndio nesse momento, algumas pessoas já morreram carbonizadas. Já imaginou o que pode acontecer? E aquela recomendação? É falta de amor, Daniel. Não, total. Recomendação, você está com dúvidas sobre isso, recorra àqueles veículos de comunicação que você conhece. Isso. Né? Os que têm mais credibilidade. Os de aqui do credibilidade, Grupo Gazeta fizeram uma cobertura excelente ontem, inclusive segura, destacar aqui a edição né? do jornal A Gazeta, né? A edição já estava indo para finalizar, mas a equipe comandada pela editora Andréa Fontes resolveu atuar de forma muito ativa, né? Foram até o local, o Otimar de Oliveira esteve lá, ela própria também, fizeram um material muito bom, com checagem, com apuração de notícias e informações corretas. Né? Então, aquela coisa, você está com dúvida, peraí, eu sei que esse veículo aqui tem credibilidade, ele não vai ficar disseminando notícias falsas, eu vou recorrer a ele, se eu estou com alguma dúvida. Né? Com certeza, o papel da imprensa é fundamental porque faz a checagem, professor, em tempo real, as equipes ficam madrugada adentro trabalhando e analisando, pegando as informações diretamente da fonte, no caso das equipes que estavam trabalhando lá e o oficial, no caso do Corpo de Bombeiros. Porque agora, como tem muitos sites, né? O cara recebe a informação e na ansiedade diz, eu que vou dar o furo, não é assim? Posta, já morreu gente lá, posta. E o cara vai lá, Luciana, e faz, entendeu? Mas o bom jornalismo não trabalha dessa forma, né? Não trabalha dessa forma, não entendeu? Quer dizer, então aí é um problemaço, né? Exato. Olha só, vamos ouvir as declarações também do prefeito da capital, Emanuel Pinheiro. Ele ficou bastante preocupado com a situação e ontem mesmo gravou um vídeo falando sobre o incêndio. Olá, minha gente, boa noite. No início da noite deste domingo, houve um princípio de incêndio no Hospital São Benedito. O Corpo de Bombeiros chegou imediatamente e controlou o incêndio ocorrido no segundo andar, na ala de enfermaria. Tão logo tomei conhecimento, determinei que uma verdadeira força-tarefa fosse criada junto à Secretaria Municipal de Saúde e à Empresa Cuiabana de Saúde, para que tudo pudesse ser feito para garantir a segurança e a integridade dos pacientes e dos trabalhadores em geral, para que não houvesse vítima. Determinamos também que uma ala fosse criada no antigo pronto-socorro de Cuiabá, Hospital Referência Covid-19, para receber os pacientes internados com total segurança e total integridade. Continuaremos atentos e acompanhando para e passo todos os desdobramentos do caso, para que possamos, principalmente, garantir, como sempre, a saúde e a vida das pessoas e, neste caso em particular, a integridade física dos pacientes e de todos os trabalhadores. A manifestação, então, do prefeito da capital, Emanuel Pinheiro. Agora, gente, eu faço uma pergunta aqui. É claro que incidentes podem acontecer, só que existe uma questão, uma palavra muito importante, a prevenção. E eu pergunto, qual o número de aparelhos de ar-condicionado nesse hospital? Todos estão em dia, porque existe todo um trabalho obrigatório de prevenção, Daniel. Então, essa explicação o hospital vai ter que fornecer, até para que isso, professor, não aconteça outras vezes. O último caso aqui de um aparelho de ar-condicionado que pegou fogo, também poderia ter sido uma tragédia, aconteceu na Delegacia da Mulher. Só que lá, os delegados já haviam alertado, olha, o ar está com problema, passou por manutenção, olha, precisa trocar o aparelho, não foi trocado, resultou no quê? Em um incêndio também na delegacia. E no hospital? Tinham relatos já de que esse ar estava com problema? A manutenção estava em dia? São questionamentos agora, professor, que precisam ser apurados. Eu particularmente acho assim, Luciana, com toda a sinceridade, eu acho que por mais que, pelo menos o próprio diretor, acho que foi o diretor do hospital que disse, né, que estava em dia sim, que a manutenção tinha sido feita dos ar-condicionados e tal, mas são coisas completamente intangíveis que podem acontecer até dentro da sua própria casa, um celular pegar fogo, um curto-circuito ali, entendeu? Dentro do sistema do ar-condicionado, né? É importante que realmente se tenha manutenção, né? Mas eu acho que a gente não pode ficar procurando culpado numa situação como essa, você não sabe, quem que é o culpado, né? Daqui a pouco vão botar a culpa até no prefeito, né? Porque é o prefeito, porque aqui, não é assim? Né? Põe o culpado, sempre acha alguém para um problema, né? Aconteceu uma tragédia, né? Porque você tem ali 65 pacientes, 80, né? Pacientes ali num hospital, já pensou? Né?
Mas a gente precisa saber só a causa do problema e tentar evitar, né? O que eu disse é isso, a causa. Isso, por que esse ar-condicionado pegou fogo? Graças a Deus, nenhuma vida se perdeu. Mas se for por falta de manutenção, aí seria irresponsabilidade, professor, porque uma tragédia poderia ter acontecido. E o que nós estamos falando aqui é apenas de medidas preventivas e que todos nós temos a obrigação de cuidar principalmente do patrimônio público, Daniel, até porque tem vidas envolvidas. Sim, até pelo Vai nosso que aquele clima. ar-condicionado estava com problema já, né? Não, mas é exatamente isso que eu estou dizendo. Fica ali parado, né? Mas é isso que eu estou dizendo, é prevenção. Até pelo nosso clima, todos os prédios públicos particulares têm que usar ar-condicionado, né? Aqui em Cuiabá, em várias cidades do estado, a gente precisa muito desse apoio, né? Não é uma questão de luxo, né? De conforto mesmo. E ali para os pacientes é fundamental, né? Então, a grande questão vai ser feito, sim, lógico, a perícia, a investigação correta sobre esse fato, né? Para saber qual era a situação desse aparelho de ar-condicionado que, não só aqui em Mato Grosso, mas em outros outros vários incêndios têm começado a partir daí, né? Impressionante isso, no sistema de refrigeração, nos aparelhos de ar-condicionado, que podem, se ele estava ali dentro da conservação correta e da prevenção certinha, da manutenção também feita, não há muito o que se dizer, né? Mas isso aí é o trabalho da perícia que vai concluir, vai dar esse veredito. Tá certo, gente. Olha, muitas mensagens chegando nesse momento, inclusive, vou até aqui antecipar, nós estamos nesse momento aqui tentando falar com a assessoria de imprensa, tá? A Secretaria de Comunicação da Prefeitura, porque existem pessoas que nesse momento estão dizendo, olha, eu sou enfermeiro lá no hospital e realmente lá não tem rampas. Talvez não o número necessário. Não, segundo informações chegando aqui pra gente de mensagens de pessoas que estão dizendo, olha, eu sou enfermeiro, eu trabalho lá, tá? Mas a gente vai fazer essa checagem. Nós temos aí as mensagens chegando, Verônica. Vamos aqui exibir a mensagem, então. Não estamos afirmando, mas alguém que está dizendo, olha, eu trabalho lá no hospital. Bom dia, bancada. É verdade que lá não há rampa, e sim escadaria com portas anti-chamas. Eu trabalhei lá como enfermeiro. Juan Oliveira. Do primeiro andar ao quinto, o acesso é pelo elevador ou por escadas. As escadarias são largas, porém não há rampas naquele hospital. Aí nós temos Se esse relato, gente, for 100% verdadeiro, mais uma vez aqui, heróis trabalharam arduamente no Hospital São Benedito para conseguir fazer a retirada de 60 pacientes, nenhuma vida se perdeu. Mas aí eu pergunto, não tem o Conselho Regional de Engenharia, os alvarás não são concedidos apenas mediante a estrutura que tem que ser adequada para aquele tipo de funcionamento? É possível existir um hospital sem rampas, Daniel? O projeto de acessibilidade, ainda mais para o hospital, é fundamental para o funcionamento dele, como você falou. Sem isso não tem, o alvará não é aprovado, não pode. Vamos só lembrar ali que esse prédio, ele é antigo, ele foi totalmente remodelado pela prefeitura para que abrigasse o Hospital São Benedito alguns anos atrás. Mas assim, me surpreende muito, obrigado pela manifestação do Juan, que foi enfermeiro que trabalhou lá. Se realmente, por mais que os elevadores sejam amplos e largos e caibam ali, não sei quantas macas ao mesmo tempo, mas isso aí poderia ter sido trágico, né? Porque com a rampa você consegue descer fazer rapidamente. Uma evacuação pela escada de um hospital, se você tem, por exemplo, uma pane no elevador, né? Ele já fica completamente inativado, você vai usar só a escada. Você imagina um incêndio de grandes proporções num hospital, como é que você vai evacuar essa turma pela escada? Pelo amor de Deus, esse projeto tem que ser condenado. A palavra prefeitura e o CREA. O CREA e a prefeitura, como é que libera um projeto desse? Surgem inúmeros questionamentos, está vendo, professor? A gente aqui está levantando questionamento em relação à manutenção de todos os aparelhos de ar-condicionado, a estrutura física do Hospital São Benedito em relação Olha como é importante rampas. isso. Agora a gente não é procurar culpados, professor, mas o poder público precisa dar toda a estrutura. A gente não vê incêndios como esses aqui, esse que aconteceu no hospital, em outras unidades de saúde. Como é que faz existe a exigência de todo o cumprimento, professor. Como é que faz, Luciana, alguém que chegar no estado de urgência e emergência nesse hospital com um elevador quebrado? Você me fala como é que faz? Não, e outra, mesmo que o elevador não esteja quebrado, vamos aqui fazer uma conta, professor, mesmo que o elevador de um hospital seja amplo, só de entrar uma única maca, será que um elevador de hospital
tem condições de abrigar 2, 3 macas e mais não 15 pessoas? Pois é, então não é tão grande assim em casos de alguma emergência como essa, Daniel. Não é, né? Não... É um erro estrutural muito grave. É. Que isso precisa realmente ser revisto. Né? Bom, a gente vai voltar a falar sobre isso, porque tenho certeza que inúmeras mensagens estão chegando a respeito, nós estamos apurando nesse momento, precisamos de informações oficiais em relação então a essa estrutura do hospital, se realmente tem rampas ou não tem rampas. Recebemos aí relato de um enfermeiro, uma pessoa que já trabalhou nesta unidade. Bom, vamos continuar falando então agora, gente, sobre o prefeito da capital, mas com uma outra tônica aqui, vamos diretamente agora para a mobilidade urbana. Porque sabemos que o prefeito está assim celebrando, como ninguém, eu diria, viu, professor, o fato de que o TCU de fato travou as obras do BRT. E aí o prefeito fez uma declaração, Daniel, esse final de semana, em um tom de suspense, como se ele pudesse tirar uma carta da manga em relação a essa novela do BRT e do VLT. Vamos ouvir a declaração do prefeito da capital? A hipótese do governador Mauro Mendes se reeleger, e ainda que com uma decisão favorável a vocês, essa questão do VLT, como é que vocês pretendem fazer ele sair do papel se o Mauro continuar na gestão do Paiaguás? Como se resolve isso? Vem mais novidades por aí. Semana que vem deve ter algumas novidades também, e aí vocês vão... Mas da justiça? Vem mais Tem a ver com a sua ida para Brasília? Ou... Vem mais novidades por aí. Uma hora vai ter que resolver, né? Então, aí, se está na justiça, a justiça vai ter que manifestar, os órgãos de controle, o Tribunal de Contas do Estado e da União vai ter que manifestar. Então, uma hora desenrola, né? Então, uma hora vai ter que resolver. Uma hora. Uma passagem rápida, não foi um fantasma não, viu, gente? Nosso técnico aqui, nosso repórter cinematográfico, passou rapidinho aqui, acontece, olha só, dando uma estrutura aqui técnica pra gente. Bom, o prefeito, em tom de suspense, né, fez essa declaração. E aí, Daniel, conta pra mim, alguma movimentação nos bastidores políticos? Porque nós ficamos agora imaginando, né, inúmeros elementos, será que o prefeito vai tocar as obras do VLT? Será que tem recursos que ele vai conseguir? O que será que o prefeito não disse, mas estava na mente dele? Essa decisão do TCU, que suspendeu o projeto do BRT, empolgou bastante o prefeito Emanuel Pinheiro, né? Ele esteve sexta-feira em Brasília, fez parte da reunião da Comissão de Obras Inacabadas do Congresso Nacional. Então, eu não sei a convite de exatamente qual partido ele foi, mas ele esteve lá participando e talvez seja esse detalhamento que ele promete dar hoje em relação à atuação dele em nível nacional até, né? Então, essa decisão do TCU acabou de forma definitiva empolgando o prefeito. Eu acho que ele vai se envolver de forma bastante intensa nessa questão do modal. Essa comissão de obras inacabadas do Congresso, ela acompanha, faz acompanhamento, toma algumas medidas em relação a obras grandes do país todo que deixaram de ser concluídas, né? E o VLT está incluída aí no escopo aí dessa comissão, essa discussão toda. O prefeito estava lá em Brasília na sexta-feira para apresentar toda essa situação entre VLT e BRT ali para os deputados federais. Para hoje, ele promete fazer algum tipo de anúncio, de revelação, né? A gente só pode esperar que ele esteja se articulando até de forma administrativa para que tente resgatar o projeto do VLT aqui para Cuiabá e Várzea Grande. Seria uma grande surpresa, né? Você disse uma até palavra questão financeira, é importante, muito Daniel. difícil de saber disso. Uma alternativa administrativa, ou seja, não seria via judicial. Então, por isso é que ele apareceu dessa forma tão confiante, aguardando uma resposta. Professor, agora vamos só lembrar uma coisa, 10 anos. Essa novela tem 10 anos. A população aqui não consegue se desvencilhar desse fantasma, professor, da falta da mobilidade urbana. Nós anunciamos aqui VLT e agora a gente disse o seguinte, olha, agora é o BRT, nem VLT, nem BRT. E essa guerra continua. E o Emanuel Pinheiro, se realmente ele tirar essa carta da manga, ou algo um pouquinho maior, como um coelho da cartola, né? Realmente ele consegue dar um checkmate nessa questão do VLT, BRT no Mauro Mendes, né? Por conta de recursos. Eu não duvido. Quem pode capitanear isso, e já deveria ter capitaneado isso lá atrás, tanto é que é um incentivador,
né, assim como o pai do VLT, é o Emanuelzinho, que está flutuando, navegando, né, nessa onda toda e pode sim capitanear junto ao Ministério das Cidades, né, recursos para poder finalizar o VLT. Isso é possível, professor? Óbvio que é possível, tanto é que outros deputados federais em outras capitais fizeram exatamente isso com obras inacabadas. Ceará foi assim, né? Porto Alegre foi assim, Rio de Janeiro foi assim, onde inclusive tem VLT, né? Então, e está funcionando muito bem, sabe? Quer dizer, então, existe essa possibilidade? Óbvio, por quê? Porque um dos estados mais ricos da federação, do Brasil, que sustentou de certa forma e vem sustentando o Brasil por conta daquilo que exporta, né? Riquíssimo, tem uma contribuição percentual importantíssima no produto interno bruto deste país, não deveria ter um recurso ou um aporte financeiro para terminar uma obra tão importante para a sua capital, que é Cuiabá. Só não conseguiu porque não houve ninguém, de certa forma, no Congresso Nacional, aí especificamente um deputado federal, que realmente levantasse a bandeira junto ao Ministério do Trabalho, Ministério das Cidades, para poder capitanear esse recurso, como fizeram outros deputados em outras capitais. Então, eu não duvido nada da possibilidade, inclusive, do Emanuel Pinheiro anunciar isso que você está dizendo, essa carta na manga, esse coelho na cartola, né, para poder tentar viabilizar a questão do VLT. Vamos aguardar. Tá, vamos aguardar. Agora, só para que a gente possa pontuar bem o nosso telespectador, lembrando, né, que o TCU, na semana passada, realmente travou de forma unânime, né, o andamento do BRT. E com a decisão, o início das obras do BRT já estão atrasadas. O BRT, tá? 9 meses já de atraso. Caso o governo não consiga reverter a decisão da Corte de Contas da União, a obra poderá não se iniciar durante o primeiro mandato de Mauro Mendes, que encerra no próximo dia 31 de dezembro. Só para a gente finalizar aqui, Daniel, mas também que não aconteça o travamento dos dois modais. A gente precisa realmente ter a finalização de um deles. Infelizmente, essa questão de mobilidade urbana em Cuiabá está sempre muito ligada à judicialização, né? O VLT já ficou abandonado mais de 10 anos, agora o BRT também está atrasado e essa questão jurídica ainda não foi resolvida. O TCU, o pleno, né, do TCU confirmou aquela decisão liminar, mas o recurso do governo do estado ainda está tramitando ali no TCU e vai para o mérito, né? Vamos esperar qual que vai ser a novidade que o prefeito vai trazer. Mas assim, uma coisa é muito clara, né? Essa briga política está indo bastante longe, né? Entre o prefeito e o governador. E agora, já, de uma vez por todas, esse embate entre VLT e BRT vai ter um significado eleitoral também muito grande. Exatamente. Bom, ouvimos então as declarações aí do prefeito com apoio do Abdala, o jornalista Abdala Zarur encaminhou aí pra gente um momento exato aí dessa narrativa que deu o que falar do prefeito e vai continuar ventilando durante toda essa semana. Agora são 6h39, vamos para um rápido intervalo, voltamos já já e enquanto isso a gente fica com imagens da Avenida Miguel Sutil. Olha, veículo a gente não tá vendo muito não, agora esse céu aí de inverno chegando, esse sim aparece gigante aí na tela, tá bem cinzento, hein, gente? Uma segunda-feira fresquinha aqui na capital, voltamos já.